Sim, Então, agora sim, bem-vindos. Temos já 19 participantes. A doutora Letícia está aqui connosco, uma colega médica veterinária especializada em nutrição de medicina veterinária, responsável também pelo comitê científico da Royal Canin no Brasil e como nossa irmã de língua, lusofonia, vem-nos aqui dar informação e ajudar a aprendermos mais sobre os conceitos básicos da nutrição. Este tipo de formação é ajustada aos tutores, aos cuidadores, aos criadores e também aos médicos veterinários. Temos aqui a oportunidade de juntar toda esta comunidade que tem um fator em comum: gostar de cuidar dos nossos animais de quatro patas. Doutora Letícia, muito bem-vinda e passo-lhe a palavra. obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa noite. Aqui ainda está de dia. Eu estou aqui no Brasil e ainda não visitei, né, pessoalmente, mas quem sabe um dia, né, a gente tem a oportunidade de estar presencialmente aí com vocês. Para mim, com certeza, vai ser uma honra conhecer a fundo um pouco da cultura, das clínicas e das pessoas, principalmente, o que é mais importante. Bom, é, como a doutora já apresentou, então eu sou médica veterinária, né? Eu trabalho na área de nutrição de cães e gatos, tenho especialização, residência e mestrado na área. E trabalho na Royal Canin, né, nesse período, e focando principalmente nessa parte de comunicação científica, trazendo informação mais técnica para diferentes públicos. E hoje é um exemplo de diferentes públicos, né? Eu fico muito feliz que nós tenhamos hoje criadores profissionais, tenhamos hoje tutores, né? Que estão aqui, que querem mais, como podem ajudar, e médicos veterinários também que estão aqui presente, ainda mais para se aprofundar. Eu peço já de antemão desculpa se por acaso os médicos veterinários acharem que eu estou falando alguns termos muito básicos, porque vocês já estão, né, mais com conhecimento mais avançado, mas eu acho que neste momento é legal a gente tentar trazer um conteúdo um pouco mais adaptado para diferentes públicos. Mas eu falo que é verdade, a gente tem que também ouvir algumas coisas mais básicas, porque é o que a gente passa. A gente fala com os tutores, né? É o nosso contato principal. E às vezes a gente tem essa dificuldade de linguagem com eles, né? Eu confesso que muitas vezes eu também tenho. E quando a gente vai falar com os tutores, porque a gente às vezes quer falar tantos termos diferentes que eles, claro, não são da área, não sabem. É a mesma coisa que eu, médica veterinária, chegar alguém e falar de termos de engenharia para mim. E eu vou ficar, ou termos de direito, né? De um advogado falando comigo. Eu não vou saber. Então, a gente também tem que adaptar o nosso público, né, a nossa linguagem. Então, espero que hoje as informações que eu possa passar para vocês, elas sejam o relevantes aí para o nosso conhecimento. Previsão de duração da apresentação é mais ou menos 1 hora, então fiquem à vontade para fazer perguntas, seja no meio, seja no final, seja pelo chat, a gente pode responder depois. O que eu não souber responder, eu vou falar que eu não sei mesmo. A gente tem um professor que talvez possa nos ajudar, caso tenha alguma dúvida. Mas, de qualquer forma, eu fico bastante grata aqui pela presença de todos vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela e assim que ela estiver já passando, se vocês puderem avisar. Já conseguimos ver, Vocês doutora. já conseguem ver? Ah, que bom. Meu laser point também. Bom, vamos lá, então, começar a nossa apresentação, né? Como que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre a parte da reprodução, né? Então, são diferentes fases quando a gente fala de reprodução. Às vezes, a gente pensa só em filhotes, né? Nessa parte aqui, por exemplo, de crescimento. E a gente esquece de todo o cuidado prévio, desde a gestação da cadela, né? Então, eu venho trazer para vocês hoje informações de nutrição sobre a gestação,
o nascimento, que é importante, lactação, desmame e, claro, o crescimento, que vai nos trazer mais informações, tá bom? Então, o que a gente tem em comum, né? Por que a gente vai falar? Claro, assim, cada uma das fases a gente tem alguns nutrientes diferentes, específicos, quantidades de nutrientes diferentes, né? Por isso, sempre é o do alimento correto em cada uma das fases, mas a gente tem diferenças, né? E tem coisas em comum. O que a gente vai ter em comum? São fases de alta necessidade de quilocalorias, a necessidade energética. Cada uma é diferente, a gente vai explicar um pouquinho sobre elas. Textura sob medida, a gente sabe que há essa dificuldade, talvez até no desmame, a construção tecidual desse filhote durante todo esse período, desde a barriga da cadela. Mudança de apetite, tanto da cadela em alguns momentos, quanto do filhote, é extremamente importante. E mais ainda essa sensibilidade digestiva, que pode ocorrer em diferentes momentos, tá bom? E aí, vamos falar então, esse slide aqui vocês vão ver muito, porque eu vou contar um pouquinho cada uma das partes. Então, começando na gestação, no nascimento e na lactação, tá bom? E aí, né? Qual que é a conexão entre a reprodução e a nutrição, né? Gente, é inegável, né, que conexão entre reprodução, a nutrição, o interesse sobre a influência na nutrição na fisiologia reprodutiva das cadelas, né? Tá crescendo, né? Eu acho que tanto que vocês estão aqui para tentar conhecer isso daí. E a nutrição e o manejo alimentar, ele vai afetar diretamente tanto crescimento embrionário fetal, a vitalidade dos filhotes ao nascer, a cadela de produzir leite suficiente, né? E, claro, a saúde e bem-estar dessa mãe, além dos filhotes também. Então, é isso que a gente quer, né? Soluções nutricionais feitas sob medida para dar suporte também, por exemplo, essa gestante, essa lactante, né? E aí, o que eu espero abordar hoje com vocês nesse começo é isso, né? Quais são essas necessidades nutricionais que ela vai ter nestes momentos, né? E aí eu quero contar para vocês primeiro sobre a gestação. Vamos começar sobre a gestação, porque a gente tem diferenças entre elas. Para relembrar os médicos veterinários e os criadores profissionais e para contar um pouco para os tutores, que vocês sabiam que a gestação da cadela ela tem duração aproximadamente 63 dias? E aí, nessa fase, eu tenho o crescimento aqui do filhote, né? Aqui é como se fosse o filhote dentro da barriga da cadela, tá? E aí, ela é dividida em duas fases, essa gestação. É sempre importante a gente olhar para isso. A primeira fase é os 2/3 iniciais, que são os primeiros 42 dias. Nessa fase, a gente chama de fase embrionária qualitativa. É onde ocorre o desenvolvimento dos órgãos, dos embriões, é onde tem, por exemplo, não tem, no caso da cadela, não tem ganho de peso dela e basicamente não tem ganho de peso dos filhotes, tem desenvolvimento, tá? Então, pega essa informação que é super importante. Não tem ganho de peso da cadela e não pode, tá bom? Porque muitas vezes se a gente não faz um ultrassom, um raio-x, a gente só vai, principalmente ultrassom, né, nesse começo, raio-x não. A gente só vai descobrir quando ela começa a ganhar peso, que é a chamada segunda fase, tá? Que é essa depois dos 42 dias, que é o terço final. Eu vou chamar essa fase de quantitativa, tá? Nessa fase vai ter um rápido crescimento dos fetos, tá? E, consequentemente, um aumento do ganho de peso da mãe. A mãe também ganha peso, tá? E é durante essas duas fases, né, obviamente, que a nutrição vai ser responsável pela formação do feto e depois por esse crescimento, tá? Mas como que a gente tem que fazer a nutrição de cada uma dessas fases? Então, vocês já entenderam que a gente tem duas fases diferentes. Essa aqui é a fase embrionária qualitativa e aqui é a quantitativa. Então, eu tenho diferença na nutrição em cada uma delas, tá? Quando a gente sabe que a cadela já está prenha,
a gente já tem que cuidar da nutrição dela nesta fase sim, tá? E como que é essa nutrição? Gente, durante a primeira fase, tá? O principal objetivo que a gente tem com a cadela é manter o peso corporal dela, tá? A gente não vai alimentar mais. Mas a gente também não pode ter desnutrição, porque a desnutrição da fêmea nessa fase, ela também pode ter sérias consequências, tanto para a saúde dela quanto para o desenvolvimento dos fetos, tá bom? Mas, por outro lado, também a gente não pode ter um excesso de peso precoce. Então, nessa fase, ela não vai ganhar peso, tá bom? Porque isso pode sim ser um problema, tá? Eu não sei se o pessoal, assim, tem muitos tutores que ainda acreditam que nessa fase a gente tem que dar muito, a gente já tem que entrar com alimento para filhote, por exemplo, um específico, logo no começo, e dar muito mais alimento para ela, mas ela só vai engordar. E eu vou mostrar para vocês, inclusive, que isso pode ser um problema até no parto, tá bom? E aí, esse grande excesso essa grande presença de gordura, ela vai ser armazenada até próximo ao útero, tá? E aí vai dificultar as contrações uterinas no momento do parto, tá? Vai dar um problema chamado atonia uterina, que é aí que significa o quê? Que o músculo do útero ele não vai conseguir contrair para expulsar os bebezinhos, os de cães, tá? E também pode gerar distocia, que é quando não consegue expulsar esses animais, podendo levar, inclusive, a aumento da necessidade de realização de cesáreas, tá? Então, olha a importância na primeira fase. Tá? E aí pode, gente, inclusive, pode aumentar a quantidade de mortalidade neonatal, que são os bebês que já nascem mortos, né? E isso, por quê? Porque o que acontece? Aumenta o tempo de parto, tempo prolongado de parto, e aumenta também esse sofrimento do feto, né? Então, isso pode levar a essa mortalidade neonatal, tá bom? Mas a gente tem a segunda fase. Já na segunda fase, que é após o 42º dia de gestação, até o parto, que é essa fase aqui, que olha aqui, ó, até esse gráfico mostra que isso aqui é a quantidade de energia que ele precisa, energia quilocalorias. Aumenta muito, aumenta, gente, sei lá, quase mais ou menos uma vez e meia mais do que da manutenção, que mais ou menos dá 10% por semana, tá? E nessa fase, os fetos, eles vão ganhar mais ou menos, gente, 70% do peso ao nascer. Os 70% deles vão ganhar só nesse terço final. Então, é um boom. Em humanos acontece isso, né? Em vacas também. Então, a gente tem algumas espécies que acontece isso também. E a cadela também, em geral, né? Acho que a maioria das espécies. Mas, em geral, também, a cadela também vai ganhar peso nesse momento, tá? Por conta disso também. Só que assim, não adianta a gente pegar o mesmo alimento que a gente deu durante a primeira fase da gestação, que é o alimento de cães adultos, e simplesmente vou dobrar a quantidade. Vou colocar muito mais a quantidade. Por quê? Porque eu tenho outras necessidades de mais quantidade de nutriente. E porque, o que acontece? O útero, ele comprime o estômago, igual acontece, né, nas outras espécies, e limita a ingestão do alimento. Então, não adianta, o que nós vamos recomendar é trocar um alimento para essa fase específica ou para cães filhotes, tá? Que também, como eu falei, além de fornecer mais energia, tem os nutrientes essenciais em maiores quantidades, que eu vou contar para vocês um pouco quais são, para esse crescimento saudável durante essa segunda fase. Então, esse alimento, então, vai ter que conter alta necessidade energética, tá? Então, mais quilocalorias por grama de produto. E também, então, isso aí a gente recomenda dividir em várias vezes por dia, tá? Nós não recomendamos dar o alimento à vontade nesta fase. O ideal é que ele seja controlado a quantidade, para que também não tenha um ganho de peso
mais do que o animal precisa. Do que o animal, eu vou contar para vocês esse peso, tá? Então, a gente precisa que ela ganhe peso, mas não em excesso. Também porque vai acontecer aquele mesmo problema de distocias, tá? E uma coisa super importante a se fazer é pesar a cadela, seja em casa, seja na clínica veterinária, nas consultas pré-natais, né? Porque o peso corporal é um indicador extremamente importante e de fácil controle, tá? Porque se alguns casos que a cadela, então, está acima ou abaixo do período de peso esperado, a gente consegue tentar corrigir, dando um pouco mais de alimento ou menos de alimento, tá? Então, de novo, não é para dar alimentação à vontade, porque é arriscado, mas a gente tem que seguir as quantidades da embalagem. De uma forma mais prática para a gente ter aqui. Na primeira fase, mantém o peso corporal. Na segunda fase, ela vai ter um ganho semanal de 5 a 8%. É só fazer uma conta de qual o peso que ela está e se ela está aumentando em cada nova pesagem semanal. Então, a gente tem que pesar semanalmente a cadela e ver se ganha de 5 a 8%. No momento do parto, ela tem que estar em torno de 115 a 120% do seu peso corporal inicial, tá bom? Então, por isso que dá de 5 a 8% nessa segunda fase, nessas últimas semanas. E, de novo, a gente monitora, então a gente consegue ver se ela está ganhando mais ou menos, como se fosse uma curva, né? Avaliando se ela está mais ou menos, para a gente ir monitorando essa quantidade de alimento e já avaliar se ela precisa ou não mais alimento, ou menos, tá? E aí, por que que a gente faz tudo isso? Por conta do nascimento. Porque a gente tem que cuidar dessa cadela para o momento do nascimento, tá? E por que que a gente cuida disso? Conforme eu falei para vocês, né? Durante essa consulta gestacional, a gente então pode monitorar o peso dela, tá? Durante os primeiros 42 dias, ela então vai ter que ter entre 15% e 20% aqui. Aqui, esse gráfico, a gente consegue ver o aumento de peso dela, tá? Aqui está até aumentando muito, né? Aqui é mais da gata, tá? Ela aumenta mais aqui, né? O da cadela faz mais e aumenta mais assim. Se por acaso ela tiver menos que 15%, se for muito baixo, o que que vai acontecer? Na lactação, ela precisa de uma quantidade muito grande de energia que o alimento vai dar também. Mas se ela não tiver um peso ideal durante a lactação, no pós-parto ali, ela pode baixar de peso muito durante a lactação e ficar abaixo do 100%, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Então, se ela tiver menos que 15%, ela pode ter baixa condição corporal durante a lactação, tá? Mas se ela tiver mais que 30%, a gente pode ver aqui nesse gráfico que também é ruim, né? Por quê? Ela vai ter o quê? Predisposição à distocia. Conforme eu falei para vocês, as cadelas que são alimentadas à vontade e que elas não conseguem regular sua ingestão de alimento durante a gestação, elas vão ganhar mais do que 30%. E essa gordurinha, excesso, é acumulada e vai parar perto da musculatura, incluindo, então, o miométrico, o miométrio, o músculo uterino, né? E aí, no momento do parto, isso aqui é em humanos, tá? Mas acontece a mesma coisa. Se ela tiver, isso aqui é as contrações do miométrio para expulsão do feto. Se ela estiver abaixo do peso, tem uma contração, o normal, mas com a quantidade de gordura acumulada, não há muita contração. Então, isso aqui é um estudo feito com mulheres, tá? Mas isso também serve para as cadelas. Então, eu tenho um problema sério em relação à obesidade para a liberação desses fetos. Então, por isso, a gente também tem que tomar cuidado, obviamente, para que não ganhe mais peso do que realmente ela precisa. Então, pessoal,
a primeira coisa que a gente vai falar hoje, então, é o monitoramento do peso corporal com alimentação específica. Primeira fase, até os 42 dias, a gente alimenta igual com alimento para animais adultos. Na segunda fase, alimento para animais filhotes ou específico para cadela nessa fase, tá? E também, então, monitorar o peso dela para que ela não tenha esses problemas, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parte. Qualquer coisa a gente conversa mais. E aí a gente vai falar, então, da lactação. Lactação é um período muito importante. Na lactação, gente, olha que interessante. Uma cadela de 20 quilos, ela pode produzir até 3 vezes o peso corporal dela em leite durante esse período. 60 quilos de leite durante esse período. Olha, gente, é muita coisa. Imagina o quanto ela precisa de energia. Para produzir esse leite, é mais ou menos como se ela fosse correr 60 quilômetros. Muita coisa, né? Quem aí corre 60 quilômetros? Quem tem algum ultramaratonista por aqui? Né? Aí, pessoal, é por isso que a lactação é basicamente o estágio de vida de maior demanda energética e o maior desafio. Tá? E essa dieta fornecida durante essa fase, ela certamente vai afetar a qualidade do leite e, consequentemente, a saúde dos filhotes. Então, quando a cadela é alimentada com uma dieta equilibrada para essa fase, normalmente também é a mesma do terço final de gestação, tá? Pode ser de filhotes ou específica para essa fase. A qualidade do leite não é uma preocupação. Então, se ela está sendo alimentada direito, não é uma preocupação, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, porque a lactação induz um aumento considerável dessas necessidades nutricionais da mãe, tá? Devido também às características do leite. Depois eu vou mostrar para vocês as características do leite, quanto que ele tem de proteína, de gordura, tá bom? E para a gente ter essa suficiente produção de leite, ela vai precisar de mais ou menos 2 a 3 vezes mais do que a necessidade de manutenção. Gente, é alimento para caramba. Gente, depende também do número de filhotes, tá? Até 4 filhotes tem uma necessidade. Acima de 4 a 8, vamos colocar até 8, a necessidade é muito maior, tá? E outra coisa, depende da semana de lactação. O pico da semana de lactação é entre mais ou menos 3 semanas, tá? Por quê? É quando a cadela, os filhotes estão no seu peso mais elevado ali, antes de começar o desmame, que a gente vai falar sobre o desmame. Então, o que a gente normalmente faz a partir da 4ª semana. Então, na 3ª semana é a maior exigência dessa cadela, tá? Então, imagina a quantidade de quilocalorias de energia que essa cadela vai precisar, tá? Então, por exemplo, né, a gente precisa, uma cadela, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma cadela de 25 quilos com 6 filhotes, tá? Como se fosse essa daqui, né? Aqui tem menos. Ela vai alcançar uma produção máxima de leite na 3ª semana, gente, em torno de 2 litros por dia. É muita coisa, né? Então, a gente precisa cuidar. É por isso que é o único momento que a gente sugere alimentação à vontade, tá? Por quê? Porque a demanda é muito grande. Existem cálculos que podem ser feitos para saber a quantidade de alimento durante esse período, mas a gente entende que neste período a gente pode dar sim uma alimentação à vontade, com alimento específico para essa fase, tá bom? Mas, falando um pouco também de alguns nutrientes que são mais importantes durante a gestação e a lactação, voltando também na gestação, porque alguns são um pouco parecidos. Primeiro que eu tenho a falar para vocês é o ácido fólico. O ácido fólico, ele tem um papel importante para diminuir a possibilidade de fenda palatina.
que é aquela falha, principalmente no fechamento do céu da boca, durante o desenvolvimento no útero, tá? E pode ser, inclusive, na cavidade nasal. Tem algumas espécies de raças pequenas e mini que são mais comuns. É uma vitamina, tá? Do complexo B. Então, ele tem várias funções que são importantes, mas nesse início da gestação é importante. Então, assim, tem alguns produtos específicos para essa fase de gestação que é importante a gente ver a quantidade de ácido fólico dele, tá bom? Então, a gente precisa cuidar de um fornecimento de uma dieta com quantidade apropriada de ácido fólico. Aqui está um exemplo de cadelas, um trabalho um pouco mais antigo de 1997, mostrando a redução de 76% quando deu suplementação de ácido fólico durante a gestação e o estro ali, com uma redução de 17% para 4% a possibilidade de ter a fenda palatina, tá bom? Então, é essencial o fornecimento de uma dieta apropriada com ácido fólico desde o momento que a cadela entra no estro, né? Uma vez, então, que é o tubo medular, né, que faz esse fechamento, ele se fecha durante essa primeira fase de gestação, tá bom? Vale a pena ressaltar que esse estudo foi feito com Boston Terriers, tá? Prenhes, que também é uma raça com tendência a ter, mas ainda tiveram, só que porque tem um fator congênito, mas reduziu a incidência de fenda palatina. Bom, um outro que também é importante, a gente falou muito de energia, né? Energia a gente fala bastante, que são as quilocalorias que vêm principalmente das gorduras. Mas também a proteína é muito importante. Então, a cadela gestante e a cadela lactante necessitam de maiores quantidades de aminoácidos essenciais, que é o bloco de construção da proteína, quando comparada a um adulto em manutenção. Bom, esse aumento ele vai corresponder a mais ou menos 40% a mais de proteína. Então, por isso que são alimentos que normalmente têm mais proteína, mas mesmo assim, como eu dou mais alimento, eu realmente, consequentemente, eu já estou dando mais proteína, tá bom? Mas por isso a gente vai ter que fornecer alimento que a gente chama de alto valor biológico. O que significa isso? Com aminoácidos bons que ele precisa, tá? E isso vai ter no alimento completo, específico. E boa digestibilidade. O que significa isso? Que a absorção, bastante alta absorção dessas proteínas, porque tem umas que são melhores, tem umas que são não tão boas e aí forma, por exemplo, muitas fezes, aumenta o volume de fezes, então eu não aproveito tanto, principalmente na lactação, que eu preciso de um alimento de alta digestibilidade, de absorção, porque essa cadela ela vai precisar comer muito, né? Então eu preciso desse cuidado, né? E tudo isso para suprir essa alta demanda necessária, principalmente tanto formação do feto durante a gestação, né? Já que a gente está falando da gestação e lactação, né? E também na produção do leite, que, como eu comentei com vocês, é rico em proteínas, tá? Mas, gente, e aí? E cálcio, né? Cálcio é algo que eu não sei se tem o costume aí com vocês, mas aqui o cálcio a gente fala muito sobre ele. Por quê? Porque o período de lactação, principalmente, exige uma alta ingestão de cálcio, tá? Então, realmente, eu preciso de mais cálcio durante a lactação. Mas o que acontece? O alimento específico destinado para essa função, ele tem essas quantidades adicionais para suprir a necessidade da fêmea. E ainda, e tá tudo bem. Então, o problema é que eu não sei aí, depois eu quero que vocês me contem, que existe uma prática em suplementar cálcio, ainda mais, nas dietas dessas lactantes. Então, eu dou um suplemento adicional de cálcio, tá? E aí, por quê? Porque o pessoal acredita, infelizmente, porque não é uma forma errada, que esse cálcio, ele vai ajudar nessa produção de leite. Inclusive, até durante o parto, o pessoal gosta de dar. Então, depende muito, né?
Porque cálcio também, a gente vai dosar o cálcio iônico, é diferente, né? Então, às vezes, o cálcio, ele não tá, ele tá baixo, mas porque ele saiu do sangue, mas está na quantidade que o animal precisa para não dar convulsão, né? Mas ele vai para o sangue, vai para o leite, então é normal isso, tá? Mas o que que acontece? Para a gente explicar melhor para vocês, né? Então, vale a pena a gente falar sobre a homeostase do cálcio. Ele é, ele é fortemente ligado, regulado pelo hormônio, por dois hormônios, o paratormônio e a calcitonina. São hormônios que tem no sangue, para ficar mais fácil, né? E aí, normalmente, o que que acontece? O cálcio do sangue baixa porque tá indo para o leite. Aí tá tudo bem, porque o paratormônio, ele vai promover a liberação desse cálcio dos ossos, que é normal, e ele vai aumentar a eficiência de absorção do cálcio no intestino, tá? Intestino delgado. Só que aí tá, fechou, tá ótimo, porque o que vai acontecer? E ela vai ter esse cálcio normal no sangue, que é importante ela ter cálcio no sangue também, é o íon cálcio, e pro leite. Só que aí, quando eu suplemento essa cadela, eu vou suplementar essa cadela, o cálcio no sangue vai permanecer alto, sempre, tá? E aí, o que que acontece? O, o paratormônio vai reduzir a atividade dele. Então, ele não vai funcionar, porque ele não precisa, tá no sangue. Aí acontece uma alta demanda de cálcio por conta da produção de leite. Então, vai fazer. Só que a cadela, ela não consegue mais responder essa alta demanda do que acontece, por exemplo, no início da lactação. Por quê? Porque o paratormônio ele estava como se fosse dormente ali, tá? E aí que é nesse momento que ocorre o risco de desenvolver eclâmpsia. O que que é eclâmpsia? É uma condição pós-parto muito comum de raças principalmente mini e pequenas, tá? E os sinais clínicos mais comuns incluem, por exemplo, fraqueza da cadela, convulsão, é super perigoso. Por isso, não se recomenda suplementar cálcio, especialmente quando já está dando um alimento com quantidades adicionais necessárias para suprir, porque isso vai ter um efeito rebote, vamos assim chamar. Em vez de ser bom, vai ser ruim, tá bom? Espero que tenha ficado claro, porque essa parte é um pouco mais complicado de explicar. Fora isso, a gente obviamente vai ter a necessidade de água, né? Com certeza, porque, por exemplo, no nascimento, vocês sabiam que 75% da massa corporal do neonato é feito de água? Depois, no animal adulto, muda. Essa porcentagem vai chegar em torno de 60%. Imagine, 60% do animal adulto é água, gente. É super estranho a gente imaginar isso, né? Mas do neonato é 75%, né? Tá bom, né? A gente sabe que a água é o nutriente mais importante para a sobrevivência, né? E ele tem a função de desempenhar diferentes processos fisiológicos que são essenciais para o corpo. Então, por isso, a necessidade diária de água, em geral, é de 30 a 60 ml por cão, tá? Por peso corporal, a cada quilo de peso corporal. Mas durante a gestação e principalmente durante a lactação, essa necessidade aumenta muito, 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 tá? Então, vale a pena a gente disponibilizar várias águas. Parece uma coisa mais simples, mas a gente tem que falar, tá? É super importante disponibilizar muita, muita água fresca. E aí, nesse momento, a gente pode também, em outros momentos, fornecer o alimento úmido. O alimento úmido, ele tem mais ou menos 80% de água, e ele vai colaborar indiretamente nessa ingestão de água, né? Porque ele tem água também. E outra coisa que ele é bom, que ele é muito palatável, muito gostoso. Então, ele ajuda muitas vezes até a dar o alimento seco com o úmido, que a gente chama de mix feeding, que é o alimento seco mais o úmido junto. Quando? Tem alguns momentos que a cadela gestante, no meio da lactação mais ou menos, ela pode ter uma queda de ingestão de alimento, como se fosse uma mulher que ainda está meio nauseada. Então, às vezes acontece, principalmente raças mini e pequenas.
logo antes do parto, também reduz a alimentação dela. E logo depois também, porque ela come placenta também, né? E durante a lactação, às vezes ela está tão preocupada com os filhotes dela, que às vezes ela também e precisa comer muito, tá? Então, muitas vezes a gente pode dar o mix feeding, esse alimento úmido junto, misturado com alimento seco, que vai ajudá-la com certeza neste momento tão importante, tá bom? Mas a gente não pode esquecer um assunto que a gente não falou ainda, é logo após o nascimento, a ingestão de leite e colostro. A gente falou da lactação, mas a gente tem que estimular essa ingestão do colostro. A diferença do colostro e do leite tem uma diferença nutricional muito diferente, são distintos. O colostro ele vai fornecer principalmente os anticorpos, né, o primeiro leite, os anticorpos para sustentar a imunidade desses filhotes até eles tomarem a vacina, né? Então, são muito importantes, é crucial que eles tomem o leite, né? Mas, e quando por algum motivo a cadela não consegue dar a quantidade de leite que os animais precisam, quando tem muitos, igual este caso aqui, ou tem algum problema de órfãos, a gente vai precisar dar um sucedâneo de leite, um substituto de leite, algo para substituir o leite materno. Aí a primeira coisa que os tutores fazem é querer dar um leite de vaca, às vezes um leite de cabra, para é, para esse filhotinho, né? Porque acha que vai nutrir. Mas, gente, eles são onívoros, são carnívoros. E a vaca e a cabra são herbívoros. Então, eu tenho uma diferença nutricional, inclusive, do leite delas. Eu vou mostrar para vocês. É muito legal essa comparação. Essa é uma análise comparativa dos leites de diferentes espécies. Falta um N aqui. E aí, aqui eu vejo da cadela, da gata, tem diferenças, mas eu quero que preste atenção também, por exemplo, da vaca e da cabra. Em quilocalorias por 100 gramas, que é a energia. Olha a diferença. É mais que o dobro, tá? Proteína, mais que o dobro. 2,5 vezes a mais. Gordura, mais que o dobro. 3 vezes mais, praticamente. Lactose, menos. Não chega a ser metade, mas é bem menos. Gente, o que significa isso? Significa que se a gente der o leite da vaca para a cadelinha, para a filhotinha, para os filhotes de cadela, vai acontecer o quê? Não vai nutrir, porque eu tenho baixa energia, baixa proteína, baixa gordura, e eu tenho risco de causar diarreia, porque eu tenho muita lactose, né? Que é o amido do leite. E por mais que tenha lactase, que é a enzima que digere, que está no intestino dos filhotes, que digere essa lactose, é bem maior. Então, além de não nutrir, eu tenho risco de diarreia. E como a gente falou agora sobre a quantidade de água do neonato, ele tem mais de 70% de água, então ele desidrata muito fácil. Então, qualquer diarreia é um risco muito grande para esses filhotes. Por isso, gente, não recomendo firmemente dar leite de vaca ou de cabra para cadela, tá? Então, a gente precisa sim ter um leite específico, tá? Um dos leites a gente pode falar que tem que ser uma composição mais semelhante a esse leite materno, né? Que vai ter os mesmos nutrientes e que também vai ter que apresentar uma excelente segurança digestiva, para não provocar transtornos digestivos, que é o que a gente falou, que é o mais importante, tá bom? E aí, lembrar para os tutores, os médicos veterinários sabem, mas para os tutores, que a gente não pode. Esse é a posição correta de se alimentar um filhote, não o contrário, com a barriguinha para cima, igual a gente faz com o bebê. Não pode colocar ele ao contrário, senão ele vai fazer pneumonia aspirativa. O leite vai para o lugar errado e vai parar no pulmão, e isso pode levar a óbito. Então, essa é a posição, né? Os médicos veterinários, eles sempre ensinam os tutores quando há necessidade de alimentar em casa, por mais vezes por dia, a cada 4 horas,
A quantidade também tem que estar escrita nesse substituto. Em temperatura, um pouquinho mais assim, corpórea, mais ou menos uns 35 graus, 30 graus. Tomar cuidado, 30 graus, sim, tomar cuidado para não ser muito quente também, isso é ruim, mais ou menos a temperatura deles. É importante ter esse cuidado também, tá? E a gente vai ter que ter esse cuidado, né? Então, mais semelhante ao leite materno, porque é um período muito crítico desses filhotinhos. Então, tem que tomar cuidado, inclusive, com higiene desse leite. Lavar muito bem a mão, igual a gente faz com o bebezinho, lavar a vasilha, ferver a vasilha, que vai dar. A gente precisa tomar para não ter nenhuma infecção também, né? Higiene é extremamente importante para cuidar desses bebês, né? Porque a gente também vai ter que também satisfazer essas necessidades nutricionais, como proteínas, para manutenção e construção do organismo, energia e minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais, o DH, eu vou falar um pouco mais sobre ele para vocês depois, então guarda aí se alguém ainda ficar com dúvida. E prebióticos, que essas são alimentos para as bactérias boas, porque eles vão começar a ter as bactérias do intestino. Eu vou contar isso para vocês também, daqui a pouco. Então, vocês já vão ter essa informação, tá bom? E vamos falar, então, do desmame agora. Desmame, conforme eu comentei com vocês, o pico da lactação, ela vai ocorrer quando mesmo? Né? Mais ou menos entre a terceira e a quarta semana, né? Antes da quarta, né? Na terceira semana, né? E depois disso, eu vou fazer na quarta semana a introdução gradual do alimento pastoso na ninhada, tá? É bom a gente observar que esse período do desmame é um período de crescimento intenso, tá? E a velocidade também é muito, muito rápida. Eu vou começar isso para vocês. E nesse momento, a demanda de quilocalorias, de proteína, de gordura é super, super importante, é muito alta. Então, o tipo de alimento que a gente dá durante essa fase, com o cuidado que a gente tem do filhote, vai influenciar a forma como a gente nutre e cuida desse filhote, vai influenciar na saúde dele ao longo da vida dele toda. Tá? Então, é extremamente importante. E conforme eu falei para vocês, desmame é um estágio crítico, né? E a transição do leite para o alimento sólido, ele tem que ser feito muito, muito gradual, porque vai afetar na arquitetura da mucosa digestiva, né? Muda a quantidade das criptas intestinais, muda o transporte de nutrientes, muda as atividades enzimáticas, vou contar para vocês, muda a microbiota intestinal, muda tudo, tá? Então é extremamente importante a gente cuidar nesse período de transição. Por exemplo, no nascimento, os filhotes, eles têm um trato digestivo adaptado para a digestão do leite materno, tá? Por quê? Porque eles têm a presença de uma enzima chamada lactase, que digere a lactose, tá? O que é a lactose? O açúcar do leite, tá? Durante o desmame, que é como se fosse o desmame, o filhote ele passa a digerir cada vez menos a lactose. Por isso que vai cair a quantidade da lactase. E ele tem que, por exemplo, se eu dar leite para ele mais para frente, tem risco de ter diarreia, porque ele não está acostumado, tá? E aí, né, aumenta a capacidade de ele digerir amido, tá? Que são outras enzimas, por exemplo, amilase, outras enzimas que aumentam para começar a digerir o amido. Mas ele tem esse período de transição que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, por isso que até os 3 meses de idade, ele tem muito, muito risco de diarreia por má digestão, tá bom? Estaria em África. Oi? Acho que não, né? Então, a gente tem que, então, cuidar bastante desse período aí, tá? Acho que ninguém quis falar nada, né? Foi sem querer a apresentação. Não estão com vergonha, doutora. Eu já pus aqui no chat a dizer que podem participar. Ah, tá. Eu pergunto. Então, ou a gente fala depois. Aqui eu não. Vocês me avisam, pessoal. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrigem também. Está aqui um senhor Arthur.
a perguntar, a pedir outra explicação porque é que o leite deve ser utilizado ao maternal. Não percebi qual é o leite que deve ser usado como substituto ao leite maternal. Olha, eu não conheço as marcas que tem aí, mas a Royal Canin tem um leite específico, tá? Então eu não conheço outras marcas, mas eu sei que a Royal Canin tem um leite específico que é próprio para dar, tá bom? Procurarem suplementos de qualidade que estejam indicados para canídeos. A doutora já partilhou aqui uma tabela que explica, por exemplo, leite de vaca, que às vezes as pessoas vão muito pelo recurso que conseguem ter em casa. Se nós trabalharmos com o leite de vaca, que é mais acessível, realmente é, mas tem menos proteína, tem menos calorias, tem menos gordura, não vai ser suficiente. E não é só um bocadinho menos, é uma proporção muito grande, não é? Pelas percentagens que mostrou na sua tabela. Muito, muito. É um risco, né, de dar diarreia, é perigoso. Então tem que tomar muito cuidado. Existem alguns veterinários que existem misturas, que fazem, colocam mais creme de leite, mais proteína, que fazem um sucedâneo caseiro, mas é arriscado, né? Então é melhor a gente comprar um profissional mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Temos muitas pessoas a perguntarem truques e dicas de como fazer leite caseiro e às vezes nós ficamos assim um bocadinho atrapalhados porque o nosso dever é responder com a responsabilidade, não é? Mas ao mesmo tempo também ajudar as pessoas, às vezes não há condições para comprarem leite de substituição, Comprar. mas desde que percebam, Exato, né, exato. a importância. Exato, mas é um risco mesmo. Normalmente o pessoal coloca um pouco de creme de leite, né? Creme de leite, que vocês falam. É natas, são as Leites natas. mais natas, isso, natas, natas. É alguma coisa, mas existe, né? Você tem que fazer uma formulação específica. Então, só veterinários específicos que vão fazer, né? Mas é melhor comprar esses mesmo que são próprios por causa desse risco. O leite de vaca, sim, é arriscado dar, Muito bem. por conta disso também que eu comentei. Então, tá. Então, pessoal, então a gente tem que tomar muito cuidado nessas perturbações digestivas, tá? Porque eles são muito sensíveis neste momento, que a lactose diminui, né? A lactase, né? A enzima lactase diminui e o amido aumenta, tá? Por isso que o desmame tem que ser tão gradual. E além do mais, o sistema imunológico não está totalmente estabelecido, as bactérias não estão totalmente estabelecidas, a microbiota, e o risco de ter parvovirose, né? Doença gastroenterites. Então, mais ainda que a gente tomar cuidado com essa parte para não ter diarreia neste momento. E aqui eu trago para vocês uma ideia de que a gente pode fazer. Hidratar a ração, tá? A gente começa fazendo, ó, por exemplo, na quarta semana, a gente coloca uma porção de alimento seco e 2 porções de água morna. E depois a gente forma uma papinha, espera até formar uma papinha. Na segunda semana, a gente coloca uma porção de alimento seco e uma de alimento úmido, de água. E aí ele fica mais durinho. Não duro, né? Mas ele fica pelo menos no formato. Aqui já é mais mingau. Na terceira semana, eu faço o contrário. Coloco uma de alimento seco e só meia de água. Mesma quantidade de água. E na quarta semana eu já posso dar um alimento seco. Então, é ideal fazer uma transição gradual durante o desmame, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Igual para pessoas, né? Para crianças, né, bebês, que a gente também faz uma transição. Começa com a papinha, ninguém começa dando uma maçã para um bebezinho comer, né? Então, também a gente precisa ter esse cuidado de fazer aos poucos, tá bom? E por último, mas não menos importante, é o crescimento, tá bom? Crescimento também é uma fase que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu quero mostrar para vocês esse gráfico, porque esse gráfico ele é muito legal, porque ele mostra a diferença do peso adulto de cada um dos de cada um dos portes, gigante, grande, médio, mini e miniatura, com o passar dos meses, tá? A gente pode notar que cães de raça mini e miniatura têm um crescimento muito, muito mais rápido do que cães de raças grandes ou gigantes, tá?
Por exemplo, os filhotes de raça grande e gigante, eles vão ter o final do crescimento, o gigante, entre 18 e 24 meses. E os cães de raça pequena, eles já têm o corpo adulto, já são adultos com 10 meses. Olha a diferença. Então, essa taxa de crescimento também faz que tenha necessidades diferentes. Tem sensibilidades específicas que são influenciadas pela nutrição. Então, por isso, eu gosto muito desse gráfico, porque ele traz para a gente essa visão. Qual o momento que eu faço, por exemplo, a transição para o animal adulto? Com 10 meses para mini pequeno, com 12 meses para médio, com 15 meses para grande e de 18 a 24 meses, dependendo da raça, para o gigante. Então, é muito importante a gente cuidar também, prestar atenção qual o peso corporal ao adulto desses animais, tá? E aí, também, aqui eu trago para vocês que a gente tem qual seria o que nós consideramos o peso corporal quando adulto, peso estimado quando adulto, de cada uma desses portes. E quando a gente pensa nesses animais, durante o crescimento, os alimentos têm que ser diferentes. Por exemplo, X-Small, mini, né, miniatura, pequeno, a quantidade de quilocalorias de energia é muito maior do que esses aqui, porque eles têm esse rápido período de crescimento. Esses daqui eu já preciso de uma quantidade mais moderada de energia, eu preciso controlar mais os níveis de cálcio e fósforo, e às vezes aumentar o suporte de fibras, de prebióticos, porque também o intestino deles é mais sensível, acreditem se quiser, tá bom? Então eu tenho uma quantidade diferente em cada um deles. E aí, por exemplo, né, uma coisa hiper importante é o risco de sub ou superalimentação. Que eu até mostrei o labrador aqui que eu comentei com vocês. Gente, é super importante a gente controlar a quantidade de alimento no animal filhote, tá? Não é porque eles querem crescer, que eles têm necessidade elevada, que a gente tem que dar um monte, tá bom? Tem que dar a quantidade certa que está na embalagem. Porque se a gente der muito pouco, eles não vão crescer adequadamente, né? Então, eles vão ter desnutrição. Mas se a gente der muito rápido, eles vão crescer muito rápido. Eu comentei assim, quando eles crescem às vezes mais rápido do que ganham peso de engordar. A gente não percebe que eles estão ganhando peso. Mas vai ser desenvolvimento, vai ser prejudicial para o desenvolvimento deles, ósseo e articular, tá? Então, é muito, muito importante, né? Ter esses desequilíbrios por excessos ou por deficiências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na quantidade de alimento do filhote, tá bom? Aqui eu vou dar exemplos para vocês dos cães quando eles são sensíveis a deficiências e excessos, principalmente de energia, que é quilocalorias, cálcio, vitamina D e fósforo. Nessa lado da tabela, eu tenho deficiência desses nutrientes e aqui eu tenho excesso desses nutrientes. Vocês viram, pessoal? A quantidade de doenças que eu posso ter, problemas, se tiver a menos ou a mais. Por isso que é extremamente, principalmente as ortopédicas, e principalmente filhotes de raças gigantes, tá? Então, embora os filhotes vão precisar de mais cálcio, mais vitamina D, mais fósforo, mais energia, esses nutrientes têm que estar em proporção adequada, porque eles são muito sensíveis a excessos e faltas desses nutrientes, tá? Então, é por isso que aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Quem aqui cuida da quantidade de alimento, né? Os médicos veterinários fazerem uma prescrição perfeita, o tutor ver se está dando essa quantidade certa. Então, é muito possível ele desenvolver doenças ortopédicas se ele não tiver uma doença, uma dieta adequada. Gente, é claro que assim, não quer dizer que ele não pode ter uma displasia coxofemoral se ele se alimentar direitinho, porque tem um fator da genética também. Não é que a dieta vai prevenir as doenças ortopédicas, não é isso. Mas eu posso ter um problema muito maior se eu tiver um desbalanço nutricional, tá bom? Importante a gente falar isso também.
E aí, pessoal, outro ponto a se considerar, lembra que eu comentei para vocês como a digestibilidade, aquela absorção dos nutrientes? Nesse gráfico aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês, né? Eu comentei com vocês que os filhotes, eles não têm o tubo trato gastrointestinal totalmente desenvolvido e eles podem ter mais esses problemas digestivos. Ainda mais, imagine se eles tiverem uma parvovirose no meio do caminho, né? E aí, eles, antes disso, eles podem ter diarreia. Por isso, pessoal, eles podem ter no começo, o intestino ele é mais permeável, ele permite mais entrada de água, por exemplo, né? E eles têm menos digestão, principalmente porque eu falei para vocês que as enzimas estão se construindo, né? Por isso, aqui, vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 11 semanas, 21 semanas, 35 semanas e 60 semanas de idade. Aqui é matéria orgânica, gordura, proteína e energia. Vocês podem ver aqui, aqui são, por exemplo, tipos de animal, aqui, ó, miniatura, poodle miniatura, Schnauzer médio, Schnauzer gigante e pastor alemão, tá? Como se fossem diferentes portes dos animais. Vocês podem ver aqui, ó, como vai aumentando ao longo das semanas a possibilidade, olha, o Schnauzer gigante é o que mais tem dificuldade aqui, ó. A gente pode ver como eles estão aumentando essa capacidade de digerir. Imagine, ele já tem essa dificuldade de digerir, então eu preciso ter uma dieta que eu vou cuidar dessa parte. Como que eu vou fazer esse suporte? Ao microbioma. O microbioma é a mesma coisa que as bactérias do intestino. São todos os organismos vivos que tem no intestino. Também fungos, protozoários, tudo que está de bom, né? Ou de ruim, né? E o prebiótico é o que vai ajudar a promover o equilíbrio saudável. Por exemplo, às vezes a gente tem o MOS mandando oligosacarídeos, o FOS, que normalmente tem no alimento, tá? Então, a gente tem que utilizar esse tipo que vai ajudar a fornecer a alimento às bactérias boas do intestino. E eu já tinha comentado com vocês e volto a falar também. As proteínas, que tem que ser altamente digeríveis, que também vai ajudar também para não sobrar muita proteína no intestino, que é ruim, que a gente também precisa que ela seja digerida, tá? Para não ter essa sensibilidade digestiva. Então, esse é um cuidado que a gente tem, tá? Outro problema que eu falei para vocês, comentei, é falar sobre o sistema imunológico do filhote, né? Que ele leva várias semanas para amadurecer, né? E ele está, obviamente, muito vulnerável a estresse ambientais, né? A vírus, bactérias, né? Os viróticos. E no começo, a mãe vai transferir essa imunidade passiva através dos colostros, tá? Só que com o passar das semanas, vai caindo essa imunidade passiva, tá? À medida que os filhotes crescem. Só que depois eles têm que tomar vacina, né? Então eu vou ter os anticorpos que o próprio filhote vai produzir a partir das vacinas dele, que ele vai precisar vai ter essa imunidade. Porque, por exemplo, a partir de 12 semanas, eu não sei, que começa a ter, eu não sei quando que vocês começam a ter a vacinação, por exemplo, 50 dias, 45 dias. Então, quando começa a ter a imunidade do próprio filhote, né? E também com os desafios ambientais que ele vai ter na imunidade dele. E a gente tem um período aqui que a gente considera como janela, intervalo de susceptibilidade, gap de imunidade, janela de imunidade dele, que é o período que ele não tem nem direito aos anticorpos maternos, nem direito está respondendo. Isso é um período que o filhote está na casa do tutor ali. E aí a gente tem que cuidar para ele não pegar outras doenças, né? Parvoviróticos aqui que o digam, né? Então, por isso, a nutrição também pode ajudar nesse período, tá bom? Então, como que a gente tem? A gente tem alguns nutrientes que vão ajudar no fortalecimento do sistema imunológico para ele, tá bom? Que vai ajudar nessas defesas naturais. Então, eu vou ter, por exemplo, o beta-caroteno, que vai ajudar nessas respostas. As vitaminas, a gente tem a vitamina E, a C, até a taurina, gente, para cães, ela também tem essa função como antioxidante, que ajuda também nas defesas naturais. E um outro chama beta-glucano, que é uma bactéria, ele vem da levedura de cerveja,
Levedura de cerveja tem o MOS, que é um prebiótico, e tem o beta-glucano, que também são muito importantes também, ele também é importante para a imunidade, e o MOS é importante, que eu falei para vocês, como prebiótico. Então, também é importante a gente cuidar do sistema imunológico. Mas tem um outro sistema, gente, que a gente também tem que prestar atenção, que é o sistema neurológico. Gente, vocês sabiam, né? Os cães, filhotes e até crianças, né? Imagina o período de desenvolvimento, de sociabilização que esse filhote está. Então, o cérebro está em constante crescimento. Em poucos meses, ele está atingindo o tamanho adulto, tá? Então, é extremo, e ele tem ele explora muito o ambiente, ele precisa muito desse contato. Então, é muito importante ele ter, por exemplo, proteínas específicas e aumento de ácidos graxos, que eu vou contar para vocês, tá? Que é específico. Olha que interessante esse gráfico que eu quero mostrar para vocês. Num período de 4 meses, o tamanho do cérebro do filhote já atinge 80%, gente. É muita coisa. É muita coisa. 80% do que ele atingiria quando adulto. Né? Então, com 4 meses, ele já cresceu. Então, é um período muito crítico esse começo. Então, a gente tem que cuidar. Como que a gente cuida? A gente gosta de dar óleo de peixe, tá? Que é o quê? O óleo de peixe tem alimentos também, que tem o EPA e EDHA. Mas a gente gosta de dar também durante a gestação e principalmente lactação, porque nessa fase passa no leite esse DHA. É um ácido graxo, né? Da família ômega 3, que é essencial. Mas também ele é essencial para a reprodução e para o crescimento, para o sistema nervoso, né? Para o olho. E é super importante ele, tá bom? Por quê? Porque ele vai ajudar tanto na função do olho, na capacidade cognitiva e treinabilidade, o quanto esses animais vão ser mais assim treináveis. Eu poderia falar mais inteligentes, mas é complicado a gente medir, mas treináveis é medido. Tem estudos mostrando que é melhora da capacidade cognitiva. Então, as dietas que têm suplementadas com EPA-DH vão colaborar, que é esse ácido graxo desde a lactação, gestação, vão colaborar nessa qualidade, tá? E por último, né, mas não menos importante, a gente tem que cuidar do manejo nutricional. Então, a gente vai cuidar, por exemplo, da qualidade dos alimentos consumidos. Então, a gente já falou qual alimento que ele tem que dar em casos de diarreia. Então, a gente tem que, por exemplo, não dar alimento cru, né? É muito importante, né? Tem que ser um alimento completo, balanceado, cru é até perigoso. O número de refeições para filhote, a gente começa com 4 porções, mas quando é leite, a gente começa a cada 4 horas, é muito mais. Para reduzir o risco de diarreia também é importante. Quantidade de alimento, eu já falei para vocês, é muito importante que a gente controle essa quantidade de alimento para evitar a superalimentação e a subalimentação. E, por último, mas não menos importante, a digestibilidade. Como que o alimento e a absorção desse alimento também é muito importante, tá bom? Bom, essas são as informações que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, assim, de importante, de um jeito mais fácil e mais específico para trazer essa noite. Mas, pessoal, para finalizar, eu queria trazer uma coisa muito legal para vocês. Um agradecimento para você, uma forma de agradecimento para vocês estarem aqui hoje. Eu trouxe esses materiais, eu vou compartilhar no chat também. Vocês podem ver no celular, pegar o QR Code, mas eu vou colocar também o, o link para vocês baixarem esse material no celular ou no computador, são um pouco pesados, tá? Deixa eu me explicar os conteúdos. Esse conteúdo primeiro aqui, ele é muito bom para criadores profissionais, ele fala sobre os nutrientes, eu que escrevi isso daqui, fala um pouco, esses 3 aqui tem várias coisas da nossa palestra, e a mais ainda. Esse daqui fala sobre a gestação e a lactação, quais são os nutrientes importantes nessa fase de vida, o que a gente conversou, tá? Então,
Ele é mais importante, eu falei, importante para criador e também para médico veterinário, é muito interessante. Para tutor, talvez ele não seja, ele seja muito profundo, tá? Os três estão no mesmo, nesse mesmo link. Esse daqui, ele também é para criador e para veterinário, então ele conta todo o cuidado nas 3 primeiras semanas de vida do neonato, tá tudo em português. Então ele é muito legal, conta algumas coisas do que eu falei e muitas coisas a mais. Ele é um livro inteiro, tá? E esse aqui já é mais legal para tutor, tanto para os veterinários compartilharem com os tutores, é um livro, quanto para os tutores lerem, que é o guia do filhote em si. Quem vai ter o primeiro filhote, quais são os cuidados, o que, que precisa ter, a enxoval, por exemplo, dele. Então, traz bastante informação. Eu vou colocar no chat também o link, tá bom? Para todo mundo, caso alguém queira pegar, fica à vontade. Se alguém tiver dificuldade de pegar, não sei se alguém já testou, viu se dá certo. Já consegui também. Ah, já conseguiu? Mas pode pôr outra vez, doutora, porque vai ajudar que, entretanto, entrou muito mais gente nova e não vão ter acesso ao chat anterior. Tá, tá bom. E aí eu vou colocar então, mas vai estar aqui gravado também. Bom, e aí, pessoal, bom, eu quero novamente agradecer a cada um de vocês por estar aqui hoje, por conversar comigo, me ouvir, né? E que eu fico à disposição de para a gente conversar, tirar algumas dúvidas e Sempre ajudar em vocês o que vocês precisarem. Eu vou colocar aqui no chat o link, tá bom? muito Para bom. ajudar. Boa, obrigada, doutora Letícia, muito, muito interessante. Estou aqui Isso. super excited. Estava aqui agarrada também ao telefone a mandar-me mensagens. Entrem, que está a ser muito interessante, com tabelas simples, muito bem explicadas. Nossa, quanta gente! Agora que eu vi que tem muita gente. Eu não tinha visto ainda. 32, 32. Então, estamos aqui, entretanto, a doutora Letícia também falou e mencionou a parvovirose, tal como imagino que seja uma realidade no Brasil, se calhar em zonas mais de campo, aqui é, efetivamente, estão aqui algumas perguntas relacionadas com a parvovirose, nomeadamente em relação, por exemplo, ao maneio nutricional e ao desenvolvimento do cachorro após uma parvovirose. O que é que um tutor ou um criador que teve uma ninhada que sobreviveu, felizmente, pode fazer, por exemplo, tanto em casa como com alimentação comercial, que já existe disponível, para ajudar a uma boa recuperação, por exemplo, numa pós-hospitalização de parvovirose. O que acha? Que é? Espera aí. Fala de novo. Pronto, estava aqui a perguntar, a propósito da parvovirose, que é um tema que mexe muita gente e preocupa muitos tutores, muitos criadores e muitos colegas, qual seria o aconselhamento adequado, tanto a nível de rações comerciais, mas basicamente como recobro de um paciente que sobreviveu à parvovirose? O que é que nos aconselha? Ah, tá. Olha, eu não sou clínica veterinária, né? A gente tem que, quando a gente cuida da parvovirose, a primeira das coisas é a hidratação, né? A gente não pode esquecer a hidratação. Mas, falando da parte, claro, vai ter que dar um antibiótico de suporte, mas o que se falava muito antigamente, era que você não podia alimentar o filhote com parvovirose. Vocês já ouviram isso? Vocês têm, talvez, esse costume que não pode dar nada. Não, já mudou, não já? Já mudou, já mudou. Então a gente tem que alimentá-lo. Então o filhote não pode ficar sem se alimentar. A gente deu uma outra palestra para veterinários e a gente até comentou sobre algumas sondas para colocar. Aliás, às vezes vomita, né? Não somente diarreia, mas a gente tem que tentar, começando talvez com uma dieta que o pessoal chama de microenteral, que são, por exemplo, que tem aminoácidos, tem ácidos graxos e já digeridos, e você coloca em poucas quantidades, vai colocando para nutrir o intestino. Depois você vai aumentando e vai nutrindo. O pessoal fala também, às vezes, de esvaziar o conteúdo estomacal com sonda naso, né, para aliviar essa sensação dele de náuseas, para ele voltar a comer, porque às vezes ele está com o estômago repleto ali de conteúdo líquido e que não sai, não vai nem para um lado nem para o outro. Então, às vezes,
esvaziar esse conteúdo e ir aos poucos nutrindo, quanto mais digerido o alimento, melhor. Então, às vezes até um leite, né, desses leites assim, às vezes não precisa dar ração mesmo para ele. Nunca em grandes volumes. A alimentação microenteral que se faz no Brasil, muito, ela tem que usar inclusive com com bomba de infusão, porque em vez de você dar em bolos, você vai dando gotinha a gotinha na sonda naso. E aí ela vai entrando alimentação líquida, já digerida, aos pouquinhos. Então, bem pouquinhos, assim. Então, em infusão contínua e não em bolos. É uma coisa que se faz para reduzir a possibilidade de vômito, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa que o pessoal faz. Cuidar muito da hidratação desse animal e também, assim, não deixar de alimentá-lo. Tem que nutrir esse intestino para ele se recuperar. Então, talvez, às vezes, alguns probióticos, prebióticos, eu vi que o pessoal comentou de alguns, né, probióticos, prebióticos, também poderiam ser interessantes. Por exemplo, algumas pessoas comentar, eu não conheço fármacos específicos, tá? Porque realmente não é minha área de atuação, então eu não consigo falar para vocês. Vocês têm que convidar, né? Convidar um veterinário clínico, quem sabe, tanto do Brasil quanto para falar desse assunto. Eu acho que caso a gente pode tentar colaborar nisso, na intermediação. Eu me disponibilizo a ajudar nessa intermediação, com certeza, para os veterinários, para ver o que tem de novo, né? Mas infelizmente, essa parte eu não consigo ajudar. Não, mas sim, sim, Seria entendo. É preciso explicar aqui também o contexto. O colega é especialista em nutrição. Aquele dia a dia da parte clínica, como nós estamos aqui todos os dias, é um bocadinho diferente. Mas, em resumo, manter a hidratação, alimentar várias vezes, não é? Várias vezes por dia, em quantidades pequeninas, não é? Se não tivermos um animal hospitalizado em casa, várias vezes por dia, em quantidades pequeninas, um alimento de qualidade com boa composição nutricional e fácil digestibilidade, não é? isso, exato, exato. E já mais quebradas, em vez de dar uma proteína inteira, se dá aminoácidos, às vezes, também é bom. E ácidos graxos. Então, acredito que essas informações podem ser úteis, né, para nós. Parece que tinha um estudo falando de problemas pós, né, parvovirose, que tem animais que a recuperação intestinal, ela acaba não sendo retornando, dependendo do grau dessa parvovirose, porque a perda das microvilosidades intestinais, por mais que tente recuperar, tem estudo mostrando que, infelizmente, pode ter uma dificuldade de absorção e uma diarreia depois, pelo fato de ele não conseguir. Então, assim, o quanto qualquer antibiótico que a gente dá para o animal, ou para a gente, atrapalha a microbiota dele. Imagine um caso desse. Então, a gente tem que tentar entrar com prebióticos e probióticos o quanto antes, e talvez até, em alguns casos, usar pela vida toda do animal, né? E neste caso, um animal que tiver alguma consequência pós, um alimento de altíssima digestibilidade, ele vai fazer a diferença nessa recuperação, inclusive num momento que a gente chama de convalescente, que é o período de recuperação dele. Aí eu tenho uma perda de massa muscular, porque além de perder a proteína, perder essa capacidade, por exemplo, do intestino, eu tenho a musculatura dele, ele perde gordura, porque ele emagrece muito, mas eu tenho uma alteração no catabolismo proteico, que chama, que perde também massa muscular. Então, ele vai ficar caquético, tem a caquexia por conta da doença. E eu tenho que recuperar essa massa muscular. Então, neste caso, para recuperação, eu vou ter que dar um alimento com alta quantidade de proteína e alta quantidade de gordura, principalmente, né, com prebióticos e probióticos, mais do que amido. Então, alimento super premium, com certeza ele vai trazer mais essa diferença. Está aqui, doutora, uma pergunta muito interessante que acho que muita gente vai querer ouvir a sua opinião.
conhece o quiabo? Tem quiabo no Brasil. Sim, sim, sim. Então, dizem os antigos que receita à base de quiabo pode ajudar, ou seja, toda a composição nutricional deste super alimento ajustado aos cães, aos cachorros em convalescência. Voltamos àquele tema do não havendo recursos, as pessoas procuram aquilo que conseguem dar em casa. Qual é a sua opinião? Olha, eu não. É a primeira vez que eu estou ouvindo o quiabo para alimentação. O quiabo não é um alimento de alta quantidade de proteína, por exemplo, né? É um ingrediente assim. E, assim, a gente tenta sempre trabalhar baseado na ciência, né? Se tem estudos mostrando que esse alimento vai fazer efeito. Ainda não tem estudos do quiabo. Se tiver, se o pessoal fizer, com certeza vai ser ótimo a gente ver, né? Às vezes tem alguma substância. Eu não consigo dar opinião por algo que eu não conheço. Se vocês estão vendo e está funcionando, quem sou eu para falar que não? Mas assim, pensando que esse animal vai precisar, o quiabo seria para pós ou durante o pessoal usa? Assim que ele começar a deglutir e a comer, muito provavelmente. No susto, na urgência, eu acredito que se tente dar tudo. Nós não trabalhamos no nosso hospital, no nosso internamento, nós não trabalhamos com Eu não conheço, que eu falei, eu não conheço. Mas normalmente, assim, se for, eu preciso. Aí, ó, que a Bolsa Marcos falou que é logo que começa. Eu não conheço. Eu acho que, assim, se vocês estão vendo funcionar, eu não. Também eu acho que não é tóxico para os cães, porque tem alguns alimentos que são tóxicos, né? A gente conhece, o mais comum é o chocolate, né? Mas a gente tem, por exemplo, alguns. Por exemplo, a gente tem um abacate, que ele é avocado. Ele não. Tem dois tipos de abacate, né? Depende de qual dos abacates que vocês têm aí. O que a gente tem aqui não é o tóxico, mas tem aquele que. Tem alguns, acho que é mais no hemisfério norte, eles são mais tóxicos. A gente tem macadâmia, o pessoal fala. Então, tem algumas coisas que podem ser tóxicas. O quiabo, eu acho que não está nessa lista, né? Aí da vitamina K, né? Vitamina K, sim, porque ela é produzida pelas bactérias no intestino e eu tô com dificuldade dessa vitamina K. Então, depende muito, por exemplo, né, ela pode ajudar nesse princípio da vitamina K, porque eu tenho dificuldade aí de produção dessas bactérias intestinais, né? E aí o que que acontece, né? Elas estão totalmente, está tendo uma desbiose intestinal, então eu tenho bactérias ruins no lugar da bactéria boa, e a vitamina K talvez não esteja produzindo na quantidade boa, então talvez poderia ajudar, né? E eu tenho muito um desbalanço eletrolítico, né? é, um desbalanço hidroeletrolítico. Então, às vezes, eu tenho falta de potássio, porque eu tenho, por exemplo, muito vômito, eu tenho a perda muito de líquido, falta de sódio também desse animal. Então, a gente precisa também cuidar mesmo desse balanço hidroeletrolítico. Por isso que a fluidoterapia ela é extremamente importante, por exemplo, dar um ringer lactato, né, para esse animal. Também e dosar, né? Ver a quantidade por animal, porque às vezes a gente quer dar um frasco de 500 ml para um cão de 20 quilos e acha que está tudo bem por dia. Então é bom a gente sempre dosar a quantidade também da fluidoterapia. Mas de novo, eu acho que essa parte, com certeza, para um clínico, ele vai trazer muitas e muitas coisas para vocês e vai ser ainda mais rico esse conteúdo. Fica aqui o compromisso, que com a ajuda também da doutora Letícia, nós vamos falar também diretamente com a coordenadora da Royal Canin, para nos ajudar a arranjar um palestrante de língua portuguesa, da especialidade de internamento, portanto, de intensivista, para nos ajudar. E acho que aqui é importante, repare, lá está, o nosso público hoje não é só de colegas veterinários, o Marcos Santos é também um criador das raças dos pastores alemães mais bonitos de Angola, que temos aqui, não desmerecendo os outros colegas. É muito importante orientarmos esta informação, esta formação para não só clínicos veterinários. Não é? Mencionou aqui uma série de fatores que são importantes. A fluidoterapia, na nossa realidade
doutora Letícia, acontece muito ambulatório, tratamento ambulatório. O cão está em casa, fica 1 hora, 2 horas a fazer soro, depois volta para casa. A quantidade de fluido, a suplementação correta, lactato-ringa, claro que sim, mas nós, na nossa hospitalização, trabalhamos com suplementação também, não é? Do potássio, dos multivitamínicos, e vamos tentando gerir para que eles sobrevivam dentro do possível, não é? Como vê, a parvovirose é um tema que mexe muita gente, porque é um sofrimento muito grande de todos os dias. Um comentário, eu achei muito, muito interessante o que nos falou da suplementação das gestantes. Os ácidos gordos, a importância que têm, as fendas palatinas, não é? Por deficiência de ácido fólico, não é? E o tema, aqui fazendo um bocado de resumo, a melhor fase para melhorar a alimentação da cadela, que é no último terço da gestação. Porque há desvantagens, resumindo aqui um bocadinho, há desvantagens em sobrealimentar a cadela no início da gestação. Para quem só chegou agora, e depois vão ter acesso, como já têm acesso ao material didático, não é? É a partir do último terço de gestação. E é muito importante, não é só a ração de filhotes, não é? Não basta a ração de filhotes, existem já fórmulas específicas para as mães e para os bebés até aos 2 meses de idade, não é? Que são suplementadas. Tem ácidos gordos também, estas rações Sim, comerciais. E tem ácido sim, fólico, sim. ou precisávamos, por exemplo, já percebemos que não Sim, produz sim, sim, cálcio, precisa ter. não é? Ácido fólico é um nutriente essencial e ácidos graxos, que é gordos, né? Eles são nutrientes essenciais, EPDH, que tem que estar em todos os alimentos, já. E nessas fases, ele tem que estar em maior quantidade ainda. Muito bem, muito bem. A suplementação de cálcio foi falada durante esta apresentação. Chegaram, entretanto, pessoas novas. É importante reforçar. Antigamente diziam que se deviam suplementar as cadelas. Não está certo. Vamos fazer uma asneira muito grande, não é, doutora? Isso. Quantos dos nossos ouvintes hoje já suplementaram as suas cadelinhas gestantes com cálcio? Ou vieram ou foram procurar suplementos de cálcio para dar em casa? Será que vão Isso, estar, se vão recordar? o bom é que a gente vai, a ciência vai, né, tendo mais pesquisas e vai melhorando, né? E assim, e o importante é que profissionais, né, e tutores como vocês que estão aqui se atualizando, né? Porque quantas pessoas não estão se atualizando, né? E fazem ainda erroneamente. Então a gente vai aprendendo, a ciência vai mudando, tudo vai mudando, e a gente tem que aprender com as coisas que estão acontecendo, né? Então por isso que é importante esse nosso trabalho mesmo aqui, e vocês com certeza estarem se atualizando. Isso é muito, muito bom. E eu estou a ver aqui também muitos criadores que têm o cuidado de estudar, têm o cuidado de procurar informação. Importante é não esquecer que devem procurar informação fidedigna, tal como a doutora Letícia disse muito bem, o conhecimento científico. Alguém anda a estudar para depois publicar a informação e nós podemos ter todos acesso a ela. Está aqui uma dúvida muito engraçada da doutora Conceição, que está em Portugal. Quais os cuidados alimentares a ter com cadelas gestantes com histórico de dermatite alérgica? Imagina uma cadela que está a fazer ração Ah, manual, isso é um ponto super importante, porque se não ela é? tem, para mim, se ela tem dermatite alérgica, ela não deveria ser gestante, porque isso poderia passar né, para os filhotes. Então, ela também é um sofrimento para ela. Então, eu deveria castrá-la, inclusive, que isso pode ajudar, né? Então, a indicação do médico veterinário seria castrar essa cadela, né? Claro, né? Isso aí eu já estou falando no antes, mas se ela já está gestante, né? Então, eu pensaria nesse caso. Mas porque se ela está gestante e tem alguma dermatite alérgica, e essa alérgica é com hipersensibilidade alimentar, então ela já tem que se alimentar com alimento específico para não dar alergia para ela, então eu vou ter que manter o mesmo alimento. Eu não vou poder mudar o alimento dela. Normalmente o alimento de hipersensibilidade alimentar, ele já é mais calórico, porque ele tem bastante EPA e DHA, né, específico, mas ele tem uma proteína diferente para ela, né? Só que daí eu vou ter que ficar ainda mais de olho, por exemplo, no peso corporal dela, naquela manutenção, naquele monitoramento do peso corporal, para ver se ela está ganhando peso suficiente, né?
porque eu não vou conseguir mudar o alimento dela. Porque se eu mudar, se ela tiver uma hipersensibilidade alimentar, ela vai ter um retrocesso, vai ter, né, uma dermatite. Isso vai ser ruim para a saúde dela, e eu vou ter que dar medicação para ela, tudo, né, corticoide, ou seja lá qual medicamento eu preciso dar. Então, por isso, daí é um caso muito mais extremo. Todo animal cruzado, né? Não deveria cruzá-lo. Eu deveria só cruzar os animais saudáveis, principalmente para manutenção para procriação de animais saudáveis. Muito bem. Muito bem. Mais dúvidas? Daqui a bocadinho vamos ter que encerrar para não roubarmos mais tempo à doutora Letícia. Imagina, vocês que estão tarde aí, eu. Muito interessante também que foi falado no início da palestra, logo no início, e é algo que eu, falando por mim, da minha prática do acompanhamento das cadelas, sempre fui pesando as cadelas gestantes. Nós fazemos muitos diagnósticos de gestação, com ecografia, mensuração dos diâmetros encefálicos, com raio-x, contar os bebés, mas efetivamente explicar aos donos qual deve ser o aumento de peso das cadelas, que já sabemos que é mais no último terço, mas o que é que nós devíamos controlar? Era 5 a 8%, correto, doutora? Isso, por semana, em torno de 5 a 8% do peso corporal. Então, seja na clínica veterinária ou em casa, o ideal é pesar semanalmente a cadela, e a partir só do terço final, que ela tem que ganhar peso, a partir dos 42 dias, né? E nesse período vai ser mais ou menos de 5 a 8%, para dar em torno de 15 a 20% no final ali. Então ela não deveria pesar nem menos que 15 a mais, né? Nem mais que 30% acima do peso corporal, né? 130% do peso. Então ela tem 10 quilos, ela deveria pesar no máximo 13 quilos. E no mínimo 11,5, Essa é para uma ficar mais fácil. muito importante, porque acredito que mais da metade deste público já teve cadelas gestantes. Eu pessoalmente não sabia deste número, 30%. Mais de 30% de aumento de peso não é saudável. Recordando que se E tiver. aí, só que existe um ponto a se considerar também. Normalmente, a gente também não deve. Então, se ela já está acima do peso corporal dela, ela não deveria ser cruzada. Ela deveria primeiro entrar por uma restrição, uma redução de peso, né? Uma restrição de alimento específico, uma dieta, para poder depois cruzar a cadela que já está acima do peso, então já vai ser um risco de ter distocia, de ter problema nesse parto. E no aumento de natimortos, de filhotes que nascem mortos, então é um risco muito grande. Então, eu não deveria cruzar nenhuma cadela acima do peso. Então, muitas das vezes, quando temos cadelas com problemas no parto, podemos associar ao excesso de peso da cadela, à falta de, como é que se diz, contratibilidade do útero, não é? O excesso de gordura Isso, prejudica as exato. contrações do útero. É claro, existem fatores genéticos, fatores talvez de raça, né, genéticos também, que também fazem essa cadela não conseguir, né, ter um bom parto, né, tem outros motivos, mas a exceção da gordura abdominal é muito, muito importante para a cadela. Muito bem. Tem uma pergunta, Diga, doutor Elcio. doutora Letícia. Existem as categorias de rações, né? Tem as super prémios, né? As prémios e as standard, as mais básicas. Há uma diferença muito grande na ração super prémio para standard, para o crescimento do filhote, e recomenda Ó, uma ração standard para o filhote em crescimento. eu não sei como é o mercado aí, a diferença dos alimentos, né? Mas eu sei aqui no Brasil. Aqui no Brasil a diferença de alimento standard, a gente tem até econômico.
econômico, aí o standard, que é o, né? E depois tem o premium, high premium, super premium. Tem gente que chama aqui ultra premium, isso, esse tipo de classificação dentro do Brasil, tá? Então eu não consigo falar daí, aí vocês me ajudam. É uma classificação mercadológica. Ela não é uma classificação que é regulada por exemplo, pelo governo, tá? Ou por exemplo, por uma associação. Não. Cada empresa coloca aqui, então eu estou falando aqui. Cada empresa coloca o que ela quer. Então, se eu tenho um alimento econômico, eu vou produzir minha ração no fundo do meu quintal. Eu tenho uma extrusora de peixe e vou produzir ração de cão e uso uns ingredientes assim, bem simples. E se eu quiser colocar super prêmio e cobrar preço de super prêmio, no Brasil eu posso. Porque não tem regulação, tá? Eu não sei como é aí, Elcio. É igual? É É, igual, é é igual. pior. Tá. É pior. Então, assim, o que que eu digo para você? Teoricamente, a gente tem uma curva, por exemplo, de cada um dos nutrientes. Eu tenho uma quantidade, como se fosse um gráfico assim, e eu preciso o mínimo que ele precisa para dar performance. Aí eu tenho uma quantidade o cálcio, por exemplo. O mínimo de cálcio que eu preciso para ele ser bom para o animal. Se eu der um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, vai dar a mesma performance para ele, não muda. Se eu começar a dar muito a mais, vai cair a performance dele, né? Eu vou ter aqueles problemas que eu mostrei do gráfico lá do cálcio. Então, se eu der de um pouco, vai ser ruim para ele. Se eu der muito, vai ser ruim para ele. Em geral, as rações de menor qualidade, econômicas, standard, elas têm muito cálcio, porque elas têm farinhas com muito cálcio. Falando aqui no Brasil, normalmente é assim. E aí, isso é ruim? E aí, por exemplo, dieta, aqui no Brasil está na mania de dieta caseira, a alimentação natural, dá alimento de casa, só que não sobra de comida, dá porque acha que a ração faz mal. Eu não sei se vocês estão se já estão essa nova onda. Há Se a uma gente tendência. se a gente alimentar o nosso alimento hoje eu vou comer aqui no Brasil, a gente come arroz, feijão, carne e batata frita, por exemplo. É o que a gente come no dia a dia, no almoço. A gente come arroz com feijão. Se eu der isso para o meu cachorro, o que vai acontecer? Todo dia. Igual eu dou pro que eu como. Ele vai ter uma deficiência de cálcio absurda. Por quê? Porque nós precisamos mais ou menos 10 vezes menos de cálcio do que um cão. Também tem isso. No alimento standard, intermediário, econômico, prêmio, super prêmio, se for uma empresa que segue certinho, o que significa? Que, teoricamente, o alimento mais simples, ele deveria ser completo e balanceado. Ele deveria ter todos os nutrientes que o animal precisa. Deveria. Se ele tem ou não qualidade de nutrientes, eu não consigo falar de outras empresas, né? Mas ele, normalmente, ele tem o mínimo do mínimo que o animal precisa. Então, ali ele vive no limite. Tá? Se aconteceu, então ele tem toda a necessidade dele, então ele tem uma possibilidade de desnutrição. Sabe aquele animal que a gente vê que o pelo tá opaco, quebradiço, você vê até que o pelo faz assim, às vezes em vez de ser retinho, ele tá mais marrom, a cor dele é para ser preto, tá marrom, o nariz tá seco, assim. Às vezes é um animal que pula, brinca, é muito esperto, mas você vê que ele não tá super o melhor que ele poderia fazer, né? Isso é um alimento mais econômico. Teoricamente, deveria ter tudo que o animal precisa, mas será que tem? O super prêmio, ao contrário, ele vai ter aquela quantidade que não é nem o mínimo, mas também não é o máximo que é prejudicial. Ele é tenta ter sob medida aquela quantidade, e ele tem, além dos nutrientes essenciais, que são mais ou menos 45 nutrientes essenciais para o cão e para o gato um pouquinho mais, ele vai ter nutrientes a mais para a saúde dele. Por exemplo, esses prebióticos, ele vai ter, por exemplo, alguma vitamina C. Vitamina C não é essencial para cão e para gato, mas vai ter, porque eles produzem. Então, vou ter outros nutrientes. E normalmente também tem a qualidade da matéria-prima. Então, eu tenho um cuidado muito, porque assim, eu não compro, eu vou fazer um bolo. Aqui no Brasil, a gente gosta muito de bolo de cenoura, com cobertura de chocolate.
Imagina eu vou fazer um bolo de cenoura com farinha de trigo ruim, fermento ruim, né? Não vai sair, com chocolate ruim, mesmo que eu seja uma boa cozinheira, que eu tenha um forno bom, tudo. Então, eu preciso da matéria-prima de qualidade. E no caso da ração, eu preciso fazer análises dessa matéria-prima e desse produto acabado. Então, os alimentos também tendem a ser mais caros porque eu tenho muito custo em relação a isso, do antes e do depois. E compro a matéria-prima mais cara, se quiser um negócio bom. Então, por isso que esse é um ponto. E eu falei tudo isso também para contar para você que não é simples essa resposta, mas a sua pergunta ela é muito essencial. Que bom que você fez. Eu agradeço de você ter feito essa pergunta. E aí, um ponto mais importante ainda durante o crescimento do filhote, durante a gestação e durante o crescimento desse filhote, porque a forma como a gente nutre e cuida desse filhote vai impactar ao longo da vida. Então, é ali aquele momento dos processos. Então, eu ter uma má nutrição durante a vida adulta é uma coisa, eu ter uma má nutrição durante a vida de filhote é outra. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei a quantidade de marcas que tem aí. Aqui no Brasil, a gente tem inúmeras, inúmeras. E isso, a gente às vezes fica muito na dúvida qual é boa, qual não é, né? Porque é muita coisa mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado disso mesmo. Então, às vezes, tem que estar mais sólido, mais, né? Quem está com esse cuidado. Mas para o tutor, gente, para os veterinários é difícil. Imagine para o tutor, que está ali com um monte de opção e ele não sabe escolher, né? Então, realmente, a gente, como médico veterinário, quem aqui é médico veterinário, tem que nos ajudar, tem que ajudar o tutor a escolher, a recomendar, a explicar esses pontos, essas diferenças, e o porquê que dá um alimento assim, ele é melhor ou pior, né? Então, talvez essas explicações ajudem você, ali, quando você falar com o tutor, a argumentar o porquê um alimento e não outro, tá bom? Acho que eu não respondi muito essa pergunta, né, Elcio? Eu acho que eu confundi mais do que ajudei, mas espero que tenha, tenha sido mais ou menos. Não, o que acontece na nossa realidade, dependemos muito da importação. Eu creio, já ouvi falar em algumas marcas nacionais, não muitas, mas a ração que se faz cá, contudo, não temos assim muita informação. Então, e o que vem para o nosso mercado é um bocadinho de tudo. E havendo muita oferta, não conseguimos distinguir a qualidade. E depois há outro problema. Não é porque a ração, não é porque a ração não é tão famosa que não é igualmente boa. Agora é preciso distinguir. Existem alguns criadores, e são criadores extremamente cuidadosos, que optaram inclusivamente por importar a sua própria ração de qualidade. Portanto, não é porque nós não conhecemos que não é válida. E depois existe uma quantidade imensa de produto, uns que conhecemos bem, que vem do Brasil, que vem da Argentina, que vem da África do Sul, que não ajuda a uma boa seleção. E nós, como veterinários, que ouvimos a pergunta que o Elcio fez muitas vezes: "Oh, doutor, eu dou esta ração, será que é boa? Diz que é premium." Mas nós nunca ouvimos falar nela. E isto é uma realidade, e quem disser o contrário, estamos a ser bastante honestos, eu acho que falo pela classe veterinária que aqui está. Então, não é por não ser famosa que não é igualmente boa. Contudo, é mesmo preciso investigar a origem, a marca, a fábrica, porque é isto que acontece também no Brasil. Na Europa há outro tipo de regulamentação. Qualquer pessoa, e isto é uma mensagem para levarem para casa, qualquer fabricante pode escrever no rótulo da sua ração que é super premium. E não é verdade. Daí ser importante procurarmos marcas de confiança, se for o caso, de dar, sejam elas quais forem. Nós estamos aqui hoje pela Royal Canin, mas não é esta a mensagem que queremos passar, é uma ração de qualidade. Depois a escolha fica ao critério de quem está a comprar, mas entendam, não é por ser uma ração num saco, não é por ser uma ração que se vende numa loja ou num supermercado. E este outro problema, doutora Letícia, aqui não há separação daquilo que é uma gama de supermercado, ou uma gama de pet shop, ou uma gama de clínica. Tudo se vende em todo o lado. A Royal Canin tem critérios muito rígidos e não vão encontrar Royal Canin no supermercado. Se encontrarem, está errado e não é aprovado. Mas que mistura muito e confunde bastante. Por exemplo, aquilo que eu aconselhava quando trabalhava em Portugal era procurar em pet shop, marcas de pet shop ou marcas de clínica veterinária. E depois havendo, não é, o ajuste. Uma marca de supermercado, uma marca branca, também vai dizer super premium, mas não quer dizer que seja de qualidade, não é? Não sei se temos aqui mais Exatamente. dúvidas.
Pois pensam muito no preço. Está aqui o Marcos Santos a falar, é verdade, é verdade. A relação qualidade-preço, não é? É o melhor conselho que podemos dar. Doutora Letícia, como é que está de tempo? É, bom, eu. Bom, depende de vocês também. Eu tenho uma reuniãozinha daqui 10 minutos, mas. Mais 2 minutinhos para uma última dúvida. Quem quiser aproveitar agora, colegas, tutores, criadores, estou muito, muito satisfeita com esta atividade. Achei o tema super interessante. Doutora Letícia focou-se muito na questão da gestação, da reprodução, e já viu que é um tema que mexe muito aqui. Portanto, é provável que nós tentemos depois voltar a falar do género, mesmo. Vai-se repetir informação, claro que sim, mas provavelmente vamos ter mais alunos, mais alunos, mais quórum, mais auditório, não é? Ah, que bom. Então, meus No queridos, Brasil, a gente tem essa diferença. Em geral, marca que não é no supermercado, venda do supermercado tende a ser mais básica. E em pet shop tende a ser mais, em clínicas tende a ser melhores. Não é obrigatório, depende do pet shop, depende da loja de ração, mas em geral do supermercado é porque a pessoa já compra junto, são pessoas que não têm. E aí tem uma pergunta aqui, ó, quais as estratégias a tomar para melhorar problemas de anorexia em cadelas no declínio na gestação? Eu gosto muito de colocar alimento úmido no meio, de misturar o alimento seco com o alimento úmido, com o sachê, com a lata. Eu acho que isso é muito bom. Tem gente que usa também, hidrata o alimento, coloca um pouco mais de água morna, só que e dá para a cadela. Isso também ajuda a ela fazer ela se alimentar mais, tá? Então são algumas opções de fazer. E medidas corretivas para não se repetir nas gestações seguintes, isso aí depende muito da cadela. Então, assim, medidas no pré eu não conheço, tá? O que que pode fazer para ela deixar de alimentar? Em geral, cadelas mini e pequenas, elas tendem, tem uma época no meio da gestação, mais ou menos, ou no terço final, elas começam a ter declínio e depois no parto. Então, eu faço isso, eu coloco alimentos mais palatáveis, daí eu misturo com alimento úmido, sachê, né, no caso lá, ou amoleço a ração, que também deixa um pouco mais mole, um pouco mais quente, que a umidade, a temperatura vão ajudar que ela coma mais, tá bom? Então, acho que é isso daí. temos aqui uma última pergunta. Suplementação dos filhotes com mel. Doutora Letícia. Tá. Tem gente que dá mel, né? Assim, o mel, a minha preocupação dos filhotes é que o açúcar do mel não é o açúcar do leite. É diferente o açúcar do mel e o açúcar do leite, né? Então, eu tenho a lactose, que é o do leite, e aí do mel eu já tenho o amido mesmo, né? Amido, no caso, é glicose, na verdade, né? Então, o mel, então eu tenho que tomar muito cuidado, na verdade, ele pode ajudar se ele for uma pouca quantidade, mas eu não posso dar em muita quantidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, eu prefiro dar o leite específico do que o mel para eles. Muito bem. Ok. Doutora Letícia, muito obrigada por esta palestra tão enriquecedora, cheia de conteúdo, de fácil entendimento, ok? Simples, explicado de uma maneira que toda a gente pode entender. Vai ficar o compromisso de nós procurarmos mais informação e de contarmos também com a sua ajuda, doutora Letícia. Não se esqueça de nós, para Não, aproveitarmos a repetir este tipo de o formações. Valdemar pediu para compartilhar. Na verdade, nesse final, ele pode pegar todos esses materiais, porque tá tudo lá escrito, viu? Tá até mais completo, se ele quiser, assim, tá? Fica para ter bastante material ali, tá? Eu acho que vai ajudar com certeza. Concordo com ele, que o material depois é muito mais útil do que só ter a aula. Concordo plenamente. É verdade. Nós vamos voltar a disponibilizar o link. Aliás, está aqui no chat. Eu posso Tá no fazer chat. copy-paste e vou pôr caso tenha entrado aqui alguém que ainda não tenha tido acesso. Está aqui. E pronto, doutora, não lhe vamos roubar mais tempo.
Imagina, foi um prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço em nome de todas as pessoas que estão aqui, que não se foram embora, independentemente da hora, já são Ah, continuamos exato, já é quase 9 da noite, e tem gente aqui ainda, gente, por me ouvindo, obrigada, nos ouvindo, né? Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje com vocês. Podia tirar uma fotinho, né? Um print, para o Pô, pessoal colocar. já tirei bué. Não, mas para o pessoal colocar a câmera, né? Para tirar pelo menos quem ficou. Será que conseguimos pôr mais câmaras? Temos aqui, A minha tá bastante aqui. A minha tá todo mundo na minha. tá? Eu vou tirar outra foto, depois vou partilhar, vou pedir à Jean para partilhar Tem. consigo. O pessoal tá abrindo a câmera aí, a gente. Precisa ficar Uau, bonito essa foto. boa, fechar. Somos muitos. Só cara aqui algumas caras conhecidas. Que maravilha. Digo Depois você me manda, olá. então? Mande sim, senhora doutora. Eba, quero sim. Ai, que legal, tem gente que ainda tá com 2 pessoas aí assistindo. Verdade, verdade. Aí, ó, que legal. Boa. A gente não sabe, né? Quem tá do outro lado é legal quando a gente vê assim. A gente fica muito exposto, né? Marcos, já não vejo o Marcos há tanto tempo. A doutora Conceição também está aqui. Oi, Não oi. sei. A doutora Maitê também cá está. O Sandro, que não mostra a cara, o Sandro é criador de Rottweilers. Olha, que A legal. Thalita está com a fotografia, que é a nossa colega. Muito bem, muito bem. Maravilhosos. Sim, Gente, obrigada que espero que eu possa outra vez estar aqui com vocês, porque realmente foi um prazer muito, muito bom. E eu aprendo muito também em cada uma dessas conversas, que eu acho que é muito mais uma troca do que propriamente, né, uma aula, né? Então, obrigada mesmo, pessoal, por cada um de vocês estar aqui até agora, 9 da noite, comigo, viu? E com a gente. obrigada. Então, nós vamos encerrar a sessão muito, muito contentes e bom descanso, boa reunião, não é? Que ainda vai, no Brasil ainda é de dia, ainda é horário de trabalho. Ok, até à próxima, doutora Letícia. Muito obrigada pelo carinho e pela Até o atenção que nos próximo. tem dado, está bem? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos vós, obrigada por estarem aqui e vamos voltar a dar notícias com novas palestras, tanto de pequenos animais como de pecuária, está bem? A próxima há de ser da pleuropneumonia contagiosa bovina, mas é só para o próximo mês e nós depois vamos dar notícias, está bem? Uma boa noite a todos vós e obrigada, doutora Letícia. Não.